Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, 46º dia, trago para a leitura e compreensão dos capítulos, os livros de Êxodo, capítulo 13 e capítulo 14, o livro do profeta Daniel, capítulo 2, dos versículos 24 a 49, e o livro de Apocalipse, capítulo 5. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através do estudo bíblico. Também ouvir os nossos devocionais e orar junto conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, lhe encorajo a repetir estas palavras para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Na presença de Jesus, Pai, nos dê compreensão das palavras que serão semeadas no dia de hoje, para a honra e a glória do seu santo nome. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. A consagração dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito. Todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. A festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. A separação dos primogênitos. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão.
Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho. Mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos, e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A travessia do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que servamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar.
Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 13, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Esta seção explica a importância do primogênito na nação de Israel. Não só uma vez por ano, na Páscoa, os judeus eram lembrados da graça e do poder de Deus, mas toda vez que um primogênito do sexo masculino, homem ou animal, viesse ao mundo, esse tema tinha de ser resgatado por causa dos atos poderosos de Deus para proteger e resgatar seu povo e livrar da morte o primo filho dos seres humanos e dos animais. Todos os primogênitos pertenciam a Deus. Eles eram santificados, ou seja, separados para a posse exclusiva do Senhor. Compreendendo o versículo 13, quando um primogênito era resgatado, fosse animal ou não, ele dava aos adultos a oportunidade de explicar como Deus havia remido os primogênitos na terra de Gósen, na noite de Páscoa, e como ele havia matado todos os primogênitos egípcios, tanto humanos como animais, mesmo não tendo nada a ver com a ordem de nascimento na casa. Cada primogênito em uma família judaica era muito especial para os pais e para o Senhor. Compreendendo o versículo 17, a liberdade demanda responsabilidade.
É um sinal de maturidade quando aprendemos que a liberdade é uma ferramenta que usamos para edificar e não um brinquedo com o qual brincamos. A experiência de Israel no Êxodo ensinou aos israelitas que seu sucesso futuro estava ligado ao cumprimento de 3 importantes responsabilidades: seguir o Senhor, confiar nele e louvar o seu nome. A pessoa que confia em Jesus Cristo nasce de novo na família de Deus. Mas isso é apenas o começo de uma nova e emocionante aventura que deve levar ao crescimento e à vitória. Deus nos liberta e conduz por meio das diversas experiências de vida, um dia de cada vez, a fim de que possamos conhecê-lo melhor e declarar pela fé tudo o que Ele quer que tenhamos. Ao mesmo tempo, passamos a anos conhecer melhor, descobrimos nossos pontos fortes e fracos e crescemos no sentido de entender a vontade de Deus e confiar em suas promessas. Compreendendo o versículo 18, Deus planeja o caminho para o seu povo. Nada surpreende Deus, pois, em sua providência, Ele planeja o melhor rumo para o seu povo seguir. Talvez nem sempre entendamos o caminho que Ele escolhe para nós, mas, ainda que não concordamos, o caminho é sempre o certo. Podemos dizer com confiança: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Referência a Salmos 23, versículo 3. E devemos orar com humildade: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Referência a Salmos 25, versículos 4 e 5. Se você permitir que o Senhor dirija seus passos, Provérbios 3, versículos 5 e 6, esteja preparado para ser levado. De vez em quando, os caminhos que podem parecer desnecessariamente longos e sinuosos. Lembre-se de que Deus sabe o que está fazendo. Ele não está com pressa e, enquanto você o seguir, estará a salvo e na posição da bênção do Senhor. Ele pode fechar algumas portas e, de repente, abrir outras. Por isso, devemos estar atentos. Referência Atos 16, versículos 6 a 10, e 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. E finalizando a leitura no livro de Êxodo, capítulo 13, trago a exposição bíblica dos versículos 20 a 22. É idolatria ter lembretes visíveis da fidelidade de Deus? Não necessariamente, pois encontramos diversos monumentos importantes no livro de Josué. Quando atravessou o Rio Jordão, Israel colocou um monumento de pedras sobre a margem mais distante para celebrar o que Deus havia feito. Josué capítulo 4. Os israelitas também colocaram pedras sobre o monte Ebal e o monte Gerizim, marcos que os lembrariam da lei de Deus, conforme Êxodo 8, versículos 30 a 35. Um monte de pedras deu testemunho da traição de Acã. Josué 7, versículos 25 e 26. E uma pedra que servia de testemunha. Foi um lembrete da nova congregação de Israel após a conquista da terra. Josué 24, versículos 24 a 28. Samuel ergueu uma pedra para comemorar a vitória de Israel sobre os filisteus e a chamou de Ebenezer, que significa a pedra que nos ajudou. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Enquanto obedecemos ao Senhor, esses lembretes podem estimular nossa fé. O importante é que eles apontem para o Senhor e não para um passado morto, e que continuemos a andar pela fé e a obedecer ao Senhor hoje. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 14, trago uma exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Estes versículos introduzem o típico comportamento frustrante de Israel durante a caminhada do Egito para Canaã.
enquanto tudo estava bem, os judeus normalmente obedeciam ao Senhor e a Moisés e avançavam. Mas, se houvesse qualquer provação ou desconforto em sua situação, eles imediatamente começavam a se queixar diante de Moisés e do Senhor, pedindo para voltar ao Egito. Entretanto, antes de criticarmos os judeus, talvez fosse melhor examinar nosso coração. Quanta decepção ou desconforto é preciso para nos deixar infelizes com a vontade do Senhor, de modo que deixemos de crer e comecemos a reclamar, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Compreendendo o versículo 12, ao se esquecer das promessas de Deus, você começa a imaginar o pior cenário possível. Os judeus tinham certeza de que eles e seus filhos morreriam no deserto assim que o exército do faraó os alcançasse. Assustados, eles fizeram Moisés se lembrar de que lhes haviam dito para deixá-los em paz. Capítulo 5, versículos 20 a 23. Mas ele insistiu em desafiar o faraó. Israel agora estava em uma situação terrível e a culpa era atribuída a Moisés. A incredulidade tem a propensão de apagar de nossa memória todas as manifestações que vimos do grande poder de Deus e todos os exemplos que conhecemos da fidelidade do Senhor à sua palavra. Compreendendo o versículo 14, Moisés não só pediu ao povo para ficar firme, mas também que se acalmasse. Como teria sido fácil chorar, reclamar e continuar a criticar Moisés, mas nada disso os teria ajudado a sair daquela situação difícil. A incredulidade leva à murmuração, mas a fé é obediente e traz glória ao Senhor. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Que motivo temos para reclamar quando contamos com esta maravilhosa promessa? O Senhor lutará por vocês. Êxodo 14, versículo 14. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Por que Deus realizou esta série de milagres pelo povo judeu? Os judeus certamente não mereciam essas maravilhas enquanto estavam ali, encolhendo-se de medo e insinuando que Deus parecia não saber o que estava fazendo. Para começar, ele estava cumprindo a promessa de que libertaria e faria de Israel seu povo. Nos anos que estavam por vir, os judeus devotos avaliaram tudo por meio da demonstração do grande poder de Deus no Êxodo. Contudo, o Senhor tinha outro objetivo em mente: revelar mais uma vez seu poder e glória na derrota do exército egípcio. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Referência, versículo 18. Esta série de milagres divinos era, sem dúvida, uma revelação da grandeza e do poder de Deus, de sua fidelidade às próprias promessas e da preocupação que tinha para com seu povo. Os futuros salmistas exaltariam o Senhor por suas obras poderosas no Mar Vermelho. Referência Salmos 66, 78, 80 e 81, 105 a 106 e 136. Esses são os capítulos. E os profetas usariam o Êxodo para incentivar os exilados judeus no retorno à sua terra após o cativeiro babilônico. Referência, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 a 7, capítulo 52, versículos 11 a 12, capítulo 55, versículos 12 a 13, livro do profeta Jeremias, capítulo 16, versículos 14 e 15, capítulo 23, versículos 7 e 8. A libertação do jugo no Egito também seria lembrada para motivar a nação infiel a voltar para o Senhor. Referência, Jeremias 2, versículos 2 e 3. Ezequiel, capítulo 20, Oséias 2, versículos 14 a 23, Amós, capítulo 3 e Miqueias 6, versículos 3 e 4. Compreendendo o versículo 20, sabendo que o inimigo estava atrás deles e ouvindo o sopro do vento durante a noite,
Os israelitas provavelmente se perguntavam o que aconteceria e por que Deus estava demorando tanto a agir. Mas quando temos fé nas promessas do Senhor, a paz invade o nosso coração. Por que vocês estão com tanto medo? Jesus perguntou aos seus discípulos depois de acalmar uma tempestade. Ainda não têm fé? Marcos 4, versículo 40. Fé e medo não podem conviver no mesmo coração, pois um destruirá o outro. A verdadeira fé depende do que Deus diz, não do que vemos ou do que como nos sentimos. Bem se disse que fé não é acreditar, apesar das evidências. Isso é superstição, mas obedecer apesar das consequências. E eu encerro a compreensão no livro de Êxodo, capítulo 14, compreendendo o versículo 31. Paulo viu a travessia do mar pelos israelitas como um batismo, pois a água estava dos dois lados como muros, e a nuvem da presença de Deus estava atrás deles e sobre eles. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 2. Por meio desse batismo, o povo de Israel foi identificado com Moisés. Assim como no batismo nas águas, o povo de Deus hoje é identificado com Jesus Cristo. O milagre do Êxodo se tornou parte da confissão de fé de Israel quando o povo trazia suas dádivas ao Senhor. Referência bíblica, Deuteronômio 26, versículos 1 a 11. Por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem,
e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abdenego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 2, dos versículos 24 a 49, trago uma exposição bíblica dos versículos 24 a 45. Em resposta à pergunta do rei, Daniel imediatamente deu toda a glória ao Deus do céu, conforme versículos 27 e 28. Nisso, ele nos faz lembrar de José, quando interpretou os sonhos do faraó, Gênesis 41, versículo 16. Nabucodonosor provavelmente ficou chocado quando Daniel ainda lhe disse que sabia que o rei já estava preocupado com o futuro da Babilônia, mesmo antes de ter tido esse sonho. O sonho era a resposta de Deus às suas inquietações, pois o Senhor revelou a sequência futura dos reinos dos gentios e o modo como a história desses povos culminaria com o surgimento de um reino eterno. Exposição bíblica dos versículos 38 a 45. A imagem que Nabucodonosor viu em seu sonho descreveu o que Jesus chamou de tempos dos gentios. Referência a Lucas 21, versículo 24. O período que começou em 605 a.C., quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor e pelo exército babilônico. Esse período terminará quando Cristo voltar para estabelecer seu reino, conforme Lucas 21, versículos 25 a 28. Os tempos dos gentios incluirão 4 reinos sucessivos, que culminarão com o estabelecimento de um 5º reino, que iria destruir os outros 4 e encher a terra.
Esse quinto reino é do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exposição bíblica dos versículos 46 a 49. Sendo um incrédulo pagão, Nabucodonosor ficou tão impressionado com o que Daniel fez que o tratou como se ele fosse um deus. Cornélio, o centurião romano, tratou Pedro dessa forma. Atos 10, versículos 25 a 26. E Paulo e Barnabé foram aceitos como deuses pelo povo de Listra. Atos 14, versículos 8 a 18. Sendo um judeu devoto, Daniel deve ter abominado toda esta adulação, mas soube que seria inútil protestar contra as ordens do rei. Mas, ao prestar homenagem a Daniel, o rei estava, na verdade, reconhecendo que o Deus dos hebreus era maior do que todos os outros deuses. Nabucodonosor ainda não havia chegado a crer no único Deus vivo e verdadeiro, mas este foi o primeiro passo. E eu encerro a compreensão no livro do profeta Daniel, capítulo 2, dos versículos 24 a 49, compreendendo o versículo 47. Nossa atitude deve ser a de confiar com alegria, sabendo que o Senhor tem tudo sob controle e um dia reinará na terra. Enquanto o povo de Deus deve fazer todo o possível para avaliar o sofrimento e fazer deste mundo um lugar mais seguro e feliz para todos. Nossa esperança não está nas leis, em alianças políticas ou nas cruzadas morais. Ela está no Senhor. O coração das pessoas precisa ser transformado pela graça divina. Isso significa que o povo de Deus deve ser testemunha do Senhor até os confins da terra. O único reino que permanecerá para sempre é o do Cristo, conforme versículo 44. E os únicos que serão cidadãos desse reino serão aqueles que confiaram nele e nasceram de novo pelo Espírito de Deus, conforme João 3, versículos 1 a 18. O livro e o cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, o centro das atenções agora passa para o rolo com 7 selos na mão de Deus. O rolo não podia ser lido porque estava enrolado e selado com um testamento romano. Com 7 selos, João podia ver que o rolo estava escrito de ambos os lados, o que significava que nada mais poderia ser acrescentado. Portanto, o que estava ali escrito encontrava-se concluído e era definitivo. Compreendendo o versículo 6, a descrição do cordeiro, se produzida à risca por um artista, daria uma imagem grotesca. Quando entendida simbolicamente, no entanto, ela transmite a verdade espiritual. Uma vez que 7 é o número da perfeição, temos aqui o poder perfeito, 7 chifres, a sabedoria perfeita, 7 olhos, e a presença perfeita, toda a terra. Os teólogos chamavam essas qualidades de onipotência, onisciência e onipresença, e as 3 são atributos de Deus. O Cordeiro é Deus Filho, Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Um título de propriedade ou testamento só pode ser aberto pelo herdeiro nomeado. E esse é Jesus Cristo. Ninguém em todo o universo poderia ser considerado digno o suficiente para romper os selos. Não é de admirar, portanto, que João tenha chorado, pois o velho apóstolo percebeu que o plano glorioso da redenção de Deus para a humanidade só poderia ser concluído depois que o rolo fosse aberto. Pela lei, o Redentor tinha de ser o parente mais próximo, estar disposto a resgatar e ser capaz de redimir, pois Cristo atende a todas essas qualificações. Ele se fez carne, por isso é nosso parente. Ele nos ama, está disposto a nos resgatar e pagou o preço. Por isso é capaz de redimir o ser humano. Compreendendo o versículo 7, o rolo representa o título de propriedade de Cristo de tudo que o Pai lhe prometeu por causa de seu sacrifício na cruz. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, versículo 2. Ele é o nosso querido Redentor familiar, que se dispôs a dar a vida para libertar-nos da escravidão e restaurar a nossa herança perdida. Referência a Ruth 2, versículo 20, capítulo 3, versículos 9 e 12, capítulo 4, versículos 1 a 10. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Nesta última explosão de louvor, todos os anjos e toda criatura no universo se uniram para adorar o Redentor. Que grande quantidade de harmonia João ouviu! Neste hino, eles afirmavam aquelas coisas que Jesus merecia receber por causa de sua morte sacrificial na cruz. Quando ele estava na terra, as pessoas não lhe atribuíram essas coisas. Por muito desses atributos, ele conscientemente deixou de lado em sua humilhação. E eu encerro a leitura no dia de hoje e também do livro de Apocalipse, capítulo 5, compreendendo o versículo 14. Todos os louvores do céu vinham porque o Cordeiro tomou o rolo da mão do Pai. O grande plano eterno de Deus agora se cumpriria e a criação seria libertada da escravidão do pecado e da morte. Um dia, o Cordeiro romperá os selos e iniciará os eventos que, por fim, levarão a sua vinda à terra e o estabelecimento de seu reino. Que as palavras de hoje sejam semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor.